Então, vamos iniciar a nossa aula, né? Essa aula é para falar sobre o portfólio dessa disciplina. Então, no Ava de vocês, vocês encontram ele nesse formato, em PDF, ele está disponível dentro das disciplinas vigentes, nesse formato, né? Alguns alunos já até encontraram, mas eu preparei um material, né? O mesmo material eu adaptei para slide, para a gente conseguir fazer uma apresentação. Então, nós vamos tratar sobre o portfólio, né? O portfólio é o trabalho vigente dessa fase, e ele vale para disciplinas de educação física e matemática, que alguns alunos estão cursando, e também para outras disciplinas que estão em vigência. Então, tem alunos que estão cursando física, história, geografia, espanhol, né? E esses alunos também vão fazer esse trabalho. Lembrando que é um trabalho apenas para as disciplinas que estão, né, ocorrendo nesse momento. Então, quem está cursando Educação Física e Matemática vai fazer apenas um trabalho, né? É só esse trabalho que vai valer para essas duas matérias, ok? Então, agora, o que é esse portfólio? Então, ele é um trabalho interdisciplinar. O que é interdisciplinar? Ele não vai corresponder a apenas uma disciplina, né? Ele vai envolver assuntos de várias disciplinas, né? Então, ele não vai ser um trabalho específico para educação física ou para matemática, né? Ele vai trazer um contexto atual, é um tema, né, atual bem importante, e ele vai envolver algumas etapas de leitura, né? Então, vai precisar ler algumas coisas, pesquisa, prática e produção. Então, vocês já vão entender um pouquinho melhor. E esse trabalho ele pode ser realizado individualmente, né, para quem gosta de fazer o trabalho sozinho, ou até 4 integrantes, né, em um grupo. Então, assim, quem tem um colega quiser fazer em dupla, que é o que eu vou orientar vocês realizarem em dupla, porque vai ter duas etapas para ser realizado. Então, quem quiser pode fazer em dupla ou trio, né? Ou aí um grupo de 4 integrantes. E qual que é o tema desse portfólio? Então, o tema desse trabalho é sobre sustentabilidade, tá? Cuidando do meio ambiente. Então, esse vai ser o tema, tá? Desenvolvimento sustentável, né? Cuidando do meio ambiente. Então, o que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é a forma de nós adquirirmos, na verdade, suprirmos as nossas necessidades básicas nos dias de hoje para a nossa geração, não interferindo, né, não prejudicando as gerações futuras. Então, se desenvolvendo, né, humanamente, suprindo as nossas necessidades básicas e cuidando para que as próximas gerações, né, gerações futuras, né, também possam desfrutar do meio ambiente, né? Para que. Deixa eu ver se tem mais algum aluno. Oi, Geice, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Então, né? Então, nós vamos falar desse assunto, né? Do cuidado com o meio ambiente. Então, se vocês quiserem copiar, na verdade, algumas partes importantes, né? Se vocês quiserem marcar em um caderno, mas esse material eu vou mandar depois para vocês, tá? Dessa forma, com tudo que está escrito aqui, tudo que vai ser lido, né? Para vocês depois ter como apoio. Então, acho que não tem necessidade de copiar, só se vocês quiserem marcando algumas partes mais importantes. Então, aqui é o primeiro texto, né? Então, nós sabemos que hoje em dia a discussão sobre o meio ambiente está cada vez mais frequente, principalmente por estarmos diante de uma sociedade capitalista que tem como princípio a produção e o consumo como metas principais. A consequência do consumo exagerado podem gerar implicações irreversíveis
Opa, o que aconteceu, Sam? As consequências do consumo exagerado. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me vendo? Sim. Ué, o que será que aconteceu? Estão vendo a tela certinho? Sim. Tá. Então, aqui, né? As consequências do consumo exagerado podem gerar implicações irreversíveis ao planeta. Então, aqui é uma citação, né? É um artigo, a citação de um artigo feito por esses dois autores, Costa e Ignacio, né? Eles disseram assim: o mundo em que vivemos estaria acabado se todas as pessoas pudessem comprar tudo o que gostariam. Pois, ao examinar o sistema de vida norte-americano, que é tão sonhado modelo de vida, observa-se que ele é extremamente devastador, pois assustadoramente precisaria de 3 planetas Terra para que toda a população mundial pudesse consumir de forma igual. Então, aqui eles fazem uma crítica, né, ao modelo que consumista. Né? Então, hoje em dia, nós vivemos nesse mundo que consome, nós queremos ter, né, e consumir a todo instante. Né, atualmente, existem 7,5 bilhões de pessoas no mundo, imagine, né? E segundo estudos, né, o ideal seria no máximo 3 bilhões, né, de pessoas, para que assim tivesse um consumo mais adequado, né, por conta dos recursos naturais. Né? E imagine, né, nós já ultrapassamos aí o dobro desse valor. Né? Por essas questões, nossas atitudes diante da natureza, recurso esgotável torna-se foco principal de estudos. Então, né, por conta disso, tem muito estudo hoje sobre o recurso esgotável. Né? O que é recurso esgotável, né, e o que é inesgotável? O inesgotável é o que não acaba. Né? Seria, por exemplo, vento, é um recurso que não vai acabar, né? Que não tem como acabar, digamos assim. A luz solar também é um recurso inesgotável, só se acontecer realmente uma catástrofe, né? Que aí acabaria a vida no planeta, né? Mas o vento e a luz solar são considerados recursos inesgotáveis. Agora, recurso que esgota, né? A gente pode citar, por exemplo, a água, é um recurso que sim, um dia vai se acabar, né? O petróleo, por exemplo, que hoje é utilizado para muitas coisas, né? Por exemplo, para a produção de plástico, né? Do plástico, para combustível, para a forma de energia, né? Então, ele também é um recurso esgotável, tá? Então, aqui tem mais uma citação de um livro, né? Aqui não está aparecendo, deixa eu ver se eu consigo tirar esse. Aí. Então, diante da infinidade, então é uma citação de um livro, Meio Ambiente e Qualidade de Vida, do Bardini. Né? Então, diante da infinidade de problemas que o mundo moderno tem criado para si, com repercussões ainda não suficientemente mensuradas, é preciso saber quais comportamentos teremos de adotar com rigor e que serão capazes de nos desvencilhar da teia que estamos enredados. Parar com os excessos de produção e consumo desenfreado, bem como cuidar melhor do meio ambiente é uma resposta imediata que brota em nossa mente. Mas a questão é saber como pôr em prática tal solução. Aqui, né, o que ele está querendo dizer nessa frase desse livro dele? Que todos nós, quando pensamos em tipos de problema com o meio ambiente, a primeira coisa que vem na nossa mente, né, é fazer a nossa parte. É ter um cuidado melhor com o planeta. Mas o problema está em pôr em prática, né? O pôr em prática e está é o maior problema. A gente tem a consciência do que precisa ser feito, mas acaba muitas vezes não fazendo, né? Que também foi uma crítica que ele fez, né, nessa parte do livro dele. Alguém quer me ajudar na leitura? Tem mais alguns slides para leitura. Alguém quer me ajudar na leitura? Então, eu vou lendo, se alguém quiser ler, é só falar comigo, tá bom?
Então, o convite que realizamos a todos é que reflitam sobre quais atitudes podemos começar dentro de nossas casas, nosso bairro e nossa comunidade. É necessário cuidar do meio ambiente para termos uma vida melhor e pensando nas gerações futuras para que consigam viver bem e com mais qualidade de vida. Entender que todos temos direitos a um ambiente saudável, equilibrado, exige de nós consciência com o nosso consumo e com o desenvolvimento sustentável. Precisamos viver em condições adequadas e saudáveis no dia a dia. Necessitamos de ar com baixos índices de poluição, água limpa, entre outros, né? Só que para conseguirmos isso, teremos que mudar alguns comportamentos no dia a dia. A mudança começa em nós, dentro de nossas casas. Então, aqui é aquela questão que eu falei no comecinho, que é do desenvolvimento sustentável, né? É nós continuarmos no progresso da humanidade, suprindo as nossas necessidades da nossa geração, mas pensando nas gerações futuras, nos nossos filhos, netos, né? Nas próximas gerações que vão vir, né? Então, consumir de forma que não prejudique as próximas gerações, tá? E aqui é alguns exemplos dessas práticas sustentáveis. Então, o primeiro exemplo, né, é economizar água. Isso a gente, né, todo mundo tem em mente, porque a água, como a gente viu, é um recurso que se esgota, que se acaba. Então, assim, economizar água, né? Por quê? Porque a água é fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos. Então, sem água, a gente não consegue sobreviver. Então, ter essa consciência de economizar água. Então, ali tem até um exemplo. O correto é que durante toda a escovação, a torneira permaneça desligada, apenas para molhar a escova e para enxaguar a boca que ela deve ser ligada. Essa atitude pode economizar cerca de 11 litros de água. Então, imagine, 11 litros de água pode ser ali economizado se na hora que você for escovar o dente, você só abrir a torneira só para molhar a escova e para enxaguar a boca, né? Então, algumas práticas, né? Algumas práticas, né? Partindo das práticas individuais, né? Se cada um fizer a sua parte individualmente, vai melhorar, né? O coletivo para todos. O segundo exemplo, né? Então, aqui, voltando aqui, tem esse link, né? Ali em verde, tudo que tiver em verde, pessoal, é um link que vocês podem acessar e vai ter um material para vocês lerem, né? Ou algum videozinho para vocês acessarem depois no material. Segundo exemplo, sacolas plásticas, né? Então, a sacolinha plástica. Principais causadores de entupimentos nas passagens de água, né? Então, por que muitas cidades ocorrem enchentes? Porque geralmente essas embalagens plásticas, principalmente papelzinho de bala e tudo mais, eles vão entupindo esses bueiros, né? E de forma que a água não consegue escoar, né? E acaba aí causando inundação, né? Isso também é uma questão que o poder público também tem que resolver, mas, né, cada um fazendo sua parte, não jogando o seu lixo na rua, por exemplo, né, já ajuda bastante. E também, né, pode causar a questão da poluição nos mares, nos rios, né, prejudicando ali a vida dos animais ali que, né, dos peixes, dos animais marinhos. Então, aqui tem até um exemplo. Nos supermercados, troque as sacolinhas plásticas por caixas de papelão ou por sacolas retornáveis, né, feitas com material biodegradável. E também tem o link para vocês acessarem depois mais sobre isso. E aqui, o terceiro, último exemplo, separe os resíduos para cuidar do meio ambiente. Então, aqui já está falando sobre a reciclagem, né? Que eu vou tratar daqui a pouquinho com vocês o que é a reciclagem, né? Então, fazer essa separação dos resíduos, né? Então, nós temos uma coleta seletiva. Então, já vou mostrar para vocês uma imagem que vocês vão lembrar, né? Da separação de resíduos. Então, tem o lixo certinho para jogar plástico, outro para papel e papelão, outro para metal, outro para material orgânico. Então, tem, né, a forma correta para separar, né? Então, a reciclagem é uma das melhores maneiras de cuidar do meio ambiente e, convenhamos, não nos toma muito tempo nem muito trabalho. É melhor reciclar em família para ensinar as crianças a fazê-lo, para que possam nos ajudar e aprender a preservar.
Então, aqui ele está falando da coleta seletiva, né, dessa separação de resíduos, está falando da reciclagem. A reciclagem, né, você já deve imaginar que é aquele processo em que você pega, né, o material que já foi utilizado, por exemplo, embalagens plásticas, ele passa por um processo, né, para que aquele material, por exemplo, o plástico, possa ser reaproveitado para a produção de outros materiais. Então, em vez dele ir para a natureza, né, para um aterro sanitário e ele demorar anos e anos para se decompor na natureza, né, porque tem materiais que demoram milhares de anos realmente, eles passam por esse processo de reciclagem para que o material seja reutilizado, né, e seja aproveitado para novas embalagens, novos materiais, né? E ali ele está dizendo até que a reciclagem em família, né? Até para a questão de você, mãe, né, o pai, você ensinar os seus filhos. E sempre a melhor maneira de você ensinar é pelo exemplo, na verdade, né? A gente sempre aprende muito mais pelo exemplo do que apenas falando, né? Então, se seu filho, sua filha vê você realmente fazendo algo, ele vai aprender daquela forma, né? Porque realmente a gente sempre aprende muito mais pelo exemplo do que apenas falar, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Então, aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês da coleta seletiva. Se eu tenho uma canetinha aqui. Então, aqui, né, nós temos a coleta seletiva. Então, nós temos aqui as cores, né, para cada coletor. Alguns de vocês já sabem. Deixa eu abrir no meu slide aqui. Então, alguns aqui de vocês já sabem, né? Então, nós temos aqui o coletor marronzinho, que é para lixo orgânico. O que é lixo orgânico? É aquele lixo que vai se decompor na natureza. Se quiserem anotar aí, né? Então, o lixo orgânico é aquele lixo que vai se decompor, né? Ele vai se integrar naturalmente à terra em pouco tempo. O que é esse lixo orgânico? Por exemplo, casca de fruta, né? Casca de ovo, por exemplo, né? Deixa eu ver o que mais que pode ser lixo orgânico. Restos de alimento também, né? Que geralmente a gente joga ali no lixo normal, a gente pode colocar ele como lixo orgânico, né? E esse lixo, ele vai se integrar, né, com a terra em pouco tempo. Então, ele não vai ser prejudicial para a natureza. O que é o lixo não reciclável, né? É aquele material que não pode ser reciclado, porque existem, né, alguns tipos de papéis. Então, nem todo papel pode ser reciclado. Existem alguns tipos de papéis que não podem ser reciclados. Existem alguns tipos de metais também que não podem ser recicláveis, né? Deixa eu ver o que mais que pode não ser reciclável, que eu anotei aqui. Então, por exemplo, lâmpada, né? A lâmpada, qualquer tipo de lâmpada, ela não é reciclável, né? Então, certos tipos de papéis, como papel carbono, papel higiênico também, né? Não é reciclável. O papel de fotografia, né? Aquele cartãozinho de fotografia também não é reciclável. Então, é esse coletorzinho aqui branco. Aí, os outros coletores, né? Nós temos o vidro. O vidro, ele é reciclável, né? Ele é fundido para fazer novamente outros, né? Outros materiais de vidro. Então, o vidro é reciclável. O plástico também, ele é um material reciclável, né? Então, ele vai aqui no coletorzinho vermelho. Nós temos os metais, né? Então, nós temos aqui em amarelo os metais. Um metal também. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Então, os metais também, o aço, o alumínio, né? O cobre, o estanho, esses tipos de materiais, eles podem ser também depois, né, reaproveitados para a produção de novos metais, né? Eles podem ser fundidos para reaproveitamento, né? E o papel, né? Papel e papelão, ele também, na sua maioria, ele pode ser reutilizado, né? Reaproveitado. Inclusive, eu separei alguns videozinhos para vocês mostrando sobre o papel, né? A reciclagem do papel e do plástico. A pilha. A pilha, pessoal, né? E alguns tipos de baterias, né? Eles não devem ser descartados em lixo comum. Por quê? Né? Porque se ele for descartado, né, em um local incorreto, né, o que acontece? Ele tem um material,
né, dentro de pilha e bateria, que a gente chama de metais pesados, né? Quem estudou química, tabela periódica, vai se lembrar um pouquinho. Um deles é o zinco, né? E o que acontece? Esse metal pesado, se ele entrar em contato com o solo, ele acaba contaminando o solo e ele pode chegar, né, a contaminar os lençóis freáticos. O que são os lençóis freáticos? São águas subterrâneas, né, que ficam abaixo do solo, que é a acumulação de água de chuva, que a gente pode utilizar depois para consumo, né? Então, contaminando, né, a gente não vai conseguir fazer o consumo. Então, por isso que não é indicado a gente fazer descarte de pilha e bateria, né, no lixo comum. Tem que fazer certinho a separação. Inclusive, a Panasonic, né, ela tem centros de coleta, na verdade, de pilhas, por exemplo, né, para que eles façam ali o encaminhamento daquele material corretamente, né? Então, tem algumas empresas que fazem dessa forma, para a gente não jogar em qualquer canto, né? Ou jogar no lixo normal, você não sabe o que fazer com aquilo, para a gente não contaminar, acabar contaminando o solo. Tem pontos de coleta, né? Eles coletam novamente para que eles façam o descarte corretamente. Alguma dúvida até aqui? Não? Vamos para o próximo. A reciclagem. Então, agora a gente vai falar sobre esse processo de reciclagem. A gente viu que já é bem importante, né, para a questão desse desenvolvimento sustentável. Então, assim, algumas embalagens, né, ele vem com esse símbolozinho. Vocês já devem ter visto embalagens de produtos, principalmente de plástico. Ele vem esse símbolozinho, né, com essas três flechinhas que ele indica o quê? Quando vem esse símbolo no material, né, na embalagem, quer dizer que aquela embalagem ela é reciclável, né? Então ela pode ser reciclada. E ela indica aqui um ciclo, né? Ó, a gente vê que são três flechinhas, né? E não tem início nem fim. É um ciclo vicioso, né? Por quê? Justamente representando que ela vai poder ser reutilizada e reutilizada de novo e novamente, né? Então, assim, e a reciclagem, a gente viu que é um processo bem importante. Por quê? A gente utiliza matéria-prima para produção de alguma coisa. Então, por exemplo, para a produção de plástico, a gente utiliza petróleo. Imagine que sempre a gente fosse produzir algo feito a plástico, tivesse que extrair novamente esse recurso natural que é esgotável, que pode acabar um dia, então sempre tem que estar pegando lá do petróleo para fazer novas embalagens. Uma hora vai acabar, né? E a gente uma hora vai acabar, mas que seja, né, mais tarde possível. E o que acontece, né? Então, para a gente não precisar pegar daquela matéria-prima de novo do petróleo, a gente pode pegar novamente o plástico, reciclar ele e produzir um novo plástico, né? Então, por isso que é importante esse processo de reciclagem. Então, ó, as embalagens e resíduos que descartamos todos os dias precisam de um destino correto, né? E para que sejam tratados como matéria-prima na fabricação de novos produtos. Por isso é fundamental separar os resíduos para que os recicláveis não sejam contaminados. Então, assim, como eu falei para vocês, por isso que é importante fazer a separação. O que é papel separa, né? O que é orgânico você separa em outro recipiente, o que for de vidro, e assim por diante, para que a gente consiga utilizar novamente daquele resíduo, daquela embalagem, né? E por quê? Se a gente acabar misturando, por exemplo, um que é reciclável e o que não é, o que é reciclável pode acabar sendo contaminado, dependendo se tiver algum produto químico, né? Ou algo assim, né? Imagina lá que seja algo radioativo, a gente não imagina, né? E acabe contaminando esse produto que é essa embalagem que é reciclável, então não consegue mais utilizar. Então é sempre importante fazer ali a separação correta. E aqui pense um pouco: compramos, usamos e descartamos continuamente. Realmente é um ciclo vicioso. A gente compra, a gente usa, a gente descarta, né? É esse ciclo vicioso.
Então, precisamos ter responsabilidade sobre os produtos que adquirimos e principalmente sobre o destino que damos a ele, para que retorne a esse nosso ciclo infinito de consumo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência e responsabilidade, né? De pelo menos, né, fazer o descarte corretamente. Então, o processo de reciclagem, ele tem 3 etapas, tá? Então, nós temos algumas etapas do processo de reciclagem. Então, a primeira etapa é a recuperação, tá? Então, a primeira etapa da reciclagem é a recuperação. O que é a recuperação? A recuperação, ela é essa parte que a gente já viu, que é a primeira parte, que é a separação. Então, a gente precisa separar primeiro esses materiais. Então, tudo que for reciclável, a gente vai separar. Ok, isso aqui é reciclável. Então, isso aqui vai ser aproveitado. Essa é a primeira parte. Além disso, é feita uma triagem, né? Então, é passado por um processo. Então, eles separam, por exemplo, eles vão fazer uma triagem só de plástico. Eles vão separar por cor, por tipo, né? Se tiver um plástico um pouquinho diferente, do mais grosso, mais fino, né? Então, eles vão separar por tipo, por cor. Por exemplo, o papel. O papel de revista é diferente do papel, por exemplo, de sulfite, né? Então, eles vão separar por cor e por tipo. E por alguns outros critérios, né? Que eles têm nessa triagem. Após isso, eles prensam esse material e fazem fardos. Então, essa é a primeira etapa, é recuperar esse material. A segunda etapa é da revalorização. Até aqui, etapa 2, né? E aqui, etapa 3. A segunda etapa é a revalorização. Na etapa da revalorização, o que eles vão fazer? Eles vão, esse produto, né, esses fardos aí que eles já separaram, né, por tipo, por cor, ele vai passar por alguns processos industriais e também vai envolver processos até químicos, né, para que esse material, por exemplo, o papel, ele possa ficar mais parecido, né? Então, o papel, ele vem o quê? Ele é celulose, né? Vem da celulose. Ele é feito através da celulose. Aí, o que acontece? Eu preciso deixar esse papel que vai ser reciclado de forma que ele fique mais parecido possível com a pasta de celulose que vai ser feito papel o normal, né? Então, ele passa por um processo que é misturado água, que é misturado componente químico para tirar a cor, né? A cor do papel. Então, ele vai passar por uma etapa que vai deixar ele parecido, né? Esse papel que vai ser reciclado parecido com uma pasta de celulose. E aí vai ser feito, né? Novos papéis daquele que está sendo reciclado. Então, essa parte de revalorização, né? Eles vão aí tratar, né? Tratar desse resíduo, né, dessa substância, para deixar ela de forma mais parecida possível com aquela matéria-prima que ela foi feita, tá? Para que o produto final, né, que vai ser feito um novo produto, fique o mais parecido possível. Aí nós temos o último processo, que é o processo da transformação, que é quando é feito realmente um novo produto, né? Eu pego já depois que passa a fase da revalorização, eu já consigo fazer uma nova embalagem, consigo fazer uma nova garrafa, né? Uma nova garrafa PET, né? Então eu já consigo nessa parte fazer um novo produto. Então nós temos aqui 3 etapas, né, bem importantes: recuperação, revalorização e transformação. Pessoal, agora eu vou passar um videozinho. Vou passar um videozinho aqui para vocês sobre esse reaproveitamento ali, né, do papel e do plástico. Deixa eu só ativar aqui o som do computador para vocês conseguirem ouvir. Então, é um vídeo bem curtinho, tá? Aí vocês me falam se vocês estiverem ouvindo.
Então, eu vou colocar o videozinho. Se vocês não escutarem, vocês me digam, tá? A seguir, vamos ver como funciona no país a reciclagem de papéis. Diariamente, nós descartamos no lixo inúmeros materiais feitos de papel, papelão e embalagens Tetra Pak. Esses resíduos são coletados pelos catadores e encaminhados para as cooperativas. Após a triagem, eles são prensados, enfadados e transportados para uma indústria recicladora. Nessa planta, nós recebemos aparas pós-consumo, que é essa aparas aqui, aparas Tetra Pak pós-consumo e pré-consumo, e aparas pré-consumo, que é gerado no nosso processo de fabricação. Então, esses três materiais, nós recebemos esses três materiais, processamos e com eles nós fazemos o papel reciclado, que também é utilizado nessa planta e em outras plantas próximas aqui. Então vamos ver como funciona a reciclagem de Tetra Pak e de papel. As embalagens percorrem o caminho por uma esteira que tem como destino o Hidrapulper, um equipamento que faz a separação da fibra, do alumínio e do plástico com a ajuda da água. Essa é a terceira fase da reciclagem. Aqui é separado a fibra do polietileno e do alumínio. Então a fibra, ela depois de separada, ela cai nos tanques e vai para o processo de fabricação de papel. O plástico e o alumínio é enviado até uma prensa, onde que ele é enfardado e enviado para a ET, onde que é feita a separação daí do polietileno e do alumínio. Depois, as fibras começam a ser separadas da água e, em seguida, o material começa a pegar forma de papel novamente. E é desta forma que as fibras de papel voltam ao mercado como caixas de papelão, papel cartão e craft. Todo papel de fibra virgem, papel para embalagem, papel cartão ou papel reciclado tem o selo FSC, que é a garantia que todo o processo de sustentabilidade da empresa vem sendo praticado. Conseguiram ouvir bem o vídeo? Sim. Sim? Tá, então esse foi o processo, né, de reciclagem do papel. Tem o processo de reciclagem agora do plástico. E vocês depois podem pesquisar mais também outros tipos, né? Por exemplo, do vidro, né? De metais. Eu passei isso aqui para vocês. Oi, pessoal. Meu nome é Marcelo Cristóvão. Eu estou passando isso aqui para vocês que são mais curtinhos, né? São rapidinhos de visualizar. Oi, pessoal. Meu nome é Marcelo Cristóvão dos Santos, sou supervisor de produção na unidade de Caxias do Sul. Muito se fala em sustentabilidade e nós da Pisani levamos isso muito a sério. Por isso hoje não vim falar dela, mas sim mostrar o que fazemos para realmente sermos uma empresa sustentável. Temos consciência de que trabalhamos com um material que, se não for reciclado, contribuirá para a poluição do planeta. É pensando nisso que investimos em um processo de reciclagem, quando compramos sucata de plástico da nossa matéria-prima PAD e PP e trabalhamos para que eles sejam reciclados. Mas como isso acontece? A sucata plástica chega na plataforma, dali é feita uma seleção por cor e tipo de material, PP ou PAD, e o material é colocado no transportador. Após, é feita uma moagem, tornando o material em flakes. No processo de lavagem por centrifugação de material moído, flakes, é gerada a decantação e a separação de cada degradado. E então os flakes maiores passam por uma secagem. O material é armazenado em silos ou em bags, para uso em menor quantidade. Esses materiais passam por moldagem por injeção nas máquinas, se tornando produtos novamente e são vendidos por um preço mais acessível que os produtos iniciais. Além disso, a parte degradada desse material é secada, pigmentada, extrusada e estocada, para reaproveitamento em processos produtivos de outros produtos.
Então, aqui, pessoal, vocês viram que, né, virou o processo ali, que tem a separação, né? Nos 2 videozinhos, vocês viram que tem que separar. Até no do plástico, ele é separado por cor, né? Ele tem a cor do papel. Ele precisa depois ser tirado a tinta. Acho que naquele vídeo não passou, mas ele tem um processo químico, né? Onde é tirado a tinta, né? Que fica no papel e tudo mais. Então, ele tem a parte que é a recuperação, que é essa separação. A revalorização é todo aquele processo químico que passa, para aquelas esteiras, né? E a transformação, né? É aquele material final que vai poder ser reutilizado, né? Formando o produto final. Né? Do plástico, vocês viram ali por último no vídeo que fica um monte, tipo, como se fossem bolinhas bem pequenininhas, né? E aí, até falado que esses materiais que são recicláveis, eles têm um custo, né, mais barato, né? Então, para quem vai comprar o consumidor final, ele vai ter um custo mais barato, né? Então, para quem for comprar, né, para fazer novas embalagens. E aqui, né, o professor trouxe na proposta também uma curiosidade, né? Então, um exemplo de como nossa consciência pode alcançar níveis locais, regionais e até mesmo mundiais. Temos a iniciativa do projeto Brasil Sem Frestas, do município de Passo Fundo, em Rio Grande do Sul. Então, essa é uma iniciativa, né, deste município, que é um projeto Brasil Sem Frestas, né? Eu também vou passar um videozinho bem interessante para vocês. Então, só preste atenção nessa parte que vocês vão conseguir visualizar depois no vídeo. O que eles fazem nesse projeto do Brasil Sem Frestas, né? Então, lá no Rio Grande do Sul, a gente sabe, né, fica mais perto do Polo Sul, então faz um frio muito maior do que aqui, né? E então, né, teve uma moça que começou essa ideia, né, que ela viu que muitas pessoas, né, estavam passando frio por conta das casas terem muitas frestas, né? Aí passava um frio maior, né? E aí ela teve a ideia, né, de pegar essas embalagens de leite, que é da empresa Tetra Pak, que faz essas embalagens, né? E essas embalagens, elas têm alguns componentes. Então, aqui, ó, elas servem para isolamento térmico. Então, quando tá muito frio, né, deixa quentinho. Também, quando tá muito quente, ele não deixa a temperatura também esquentar muito dentro da residência, né? Então, ele é um isolante térmico. Então, a embalagem cartonada, dura cerca de 200 anos. Então, imagine, se fosse só descartado essa embalagem, imagine levar 200 anos para se decompor na natureza, né? Mas, né, tiveram a ideia do quê? De aproveitar para forrar a parede, né? Então, vocês estão vendo aqui na terceira imagem que tem essas frestinhas aqui na parede, né? Então, tem um grupo de pessoas, né, que faz trabalho voluntário, eles forram toda a casa, né? Tampam todas esses buracos aqui, né, essas frestinhas, para que a pessoa, né, tenha ali uma melhor qualidade de vida, né? Cada peça, então, cada embalagem de leite tem 6 camadas. Então, na embalagem de leite tem 6 camadas. Então, são 4 camadas de plástico, que evitam a entrada de chuva, uma camada de alumínio, que é excelente isolante térmico, e uma outra de papelão, né, que ajuda na flexibilidade do material, tá? Então, agora eu vou passar o videozinho para vocês sobre esse projeto do Brasil Sem Frestas, é bem interessante. Depois eu deixo disponível o link também para quem quiser rever, tá? O projeto Brasil Sem Frestas, ele nasceu numa tempestade, tá? Numa tempestade horrível, onde eu acordei com muito medo. Eu me dei conta das pessoas que vivem em moradias vulneráveis, cheias de fresta, onde entra chuva, vento, calor, insetos, e eu queria de alguma maneira ajudá-las. Me veio na cabeça fechar essas frestas com embalagens Tetra Pak.
as longa-vida, porque elas têm muitas camadas, 4 camadas de plástico, e elas fazem o alumínio isolante térmico. Revestindo as paredes, a casa ficaria térmica, eu daria conforto para essas pessoas. O que a gente faz no Brasil Sem Frestas? Você dá conforto térmico para as pessoas, principalmente pessoas carentes que constroem as suas habitações de forma rudimentar, vamos dizer assim. A gente tenta resolver o problema da infiltração de umidade, de insetos, frio, calor. Com isso, mão na massa. Com isso, o que nós fomos fazer? Voluntariado, pessoas que se deram as mãos e que junto começamos a revestir casas. Porque assim, no momento que tu se propõe a ser voluntário, é aquele algo a mais fazer a tua parte, tu tem uma missão e tu tem que ser cumprida. Para mim é uma missão cumprida. A cada casa que a gente termina, ou mesmo na sede preparando, é maravilhoso. Então, durante esses 9 anos, nós fomos melhorando, nós conseguimos fazer muitas casas, o nosso projeto já conseguiu reciclar e retirar do meio ambiente essas embalagens que duram 200 anos na natureza. Nós já conseguimos retirar 22 toneladas dessas embalagens da natureza. E o Brasil Sem Frestas hoje está mexendo com as pessoas, não só com as que recebem, mas com as pessoas que fazem, com as pessoas que nos doam as embalagens. Pessoas com problemas sociais, depressão, coisas assim, estão chegando ao voluntariado e estão melhorando. Então, é um projeto que é uma roda viva. Era ruim, daí o neném ficava sempre doente também. E como ele já teve bronquiolite, daí o frio já é ruim para ele. E daí com as caixinhas foi melhor, que daí não entra vento, fica mais quentinho. Nossa, melhorou muito. Antes era cheio de fresta, né? E daí tipo, eu tinha botado umas cortinas, daí agora ficou bom, assim. Ficou melhor, diminuiu o calor, diminuiu o frio, não entra vento, ficou mais confortável, melhor para as crianças, melhorou muito. E as crianças não ficaram mais doentes, principalmente a neném novinha, né? Não entrou mais frio e melhorou 100% do que era antes, que não dava para ficar na cozinha com a neném, que era muito frio. Não adianta você querer reciclar, tirar o lixo do meio ambiente. Enquanto você não cuidar do social, o lixo vai voltar. O lixo volta, porque o social, ambiente e social andam juntos. Hoje eu percebo que o Brasil Sem Frestas é totalmente sustentável, porque atende o social, atende o econômico e atende ao meio ambiente. Então, chegar e dizer assim para mim, como é que você está? Muito feliz. Esse aqui é a apresentação, um videozinho da apresentação do projeto, né? Brasil Sem Frestas, como vocês viram, né? Aquela moça que estava falando, né? Ela foi a que desenvolveu o projeto, né? Que pensou, né? Em tudo isso e começou a desenvolver, né? E depois foram surgindo, né? E pessoas voluntárias, né? E hoje tem várias cidades que já também faz, né? O mesmo trabalho. Então, quem quiser ver o videozinho depois, eu vou disponibilizar o link também nesse trabalho para vocês acessarem. E agora, pessoal, alguém quer fazer um comentário? Pode falar. Não? Então, agora, pessoal, o que é para fazer no trabalho? Né? Qual que é realmente a prática? O que vocês vão ter que desenvolver? Então, até agora a gente viu, né, sobre o conteúdo, explanou bastante coisa, mas vocês vão precisar, né, fazer algo, né, produzir alguma coisa. Primeiro, né, vocês vão ter que escrever um texto, tá? Então, vocês vão ter que pesquisar, né? Então, para escrever sobre algo, vocês precisam saber, né? E para isso, vocês vão ter que pesquisar. Então, escrever sobre o quê? Sobre os processos de reciclagem da sua cidade ou estado, né? Então, processos de reciclagem da sua cidade ou estado.
Se no município não existir um programa de reciclagem, escreva sobre a importância da reciclagem para o município, né? Então, se não tiver, né? Na verdade tem, mas vocês também podem escrever, né, sobre a importância da reciclagem para o município. E esse texto tem de 10 a 15 linhas. Inclusive, pessoal, né, eu estive conversando hoje com uma das responsáveis pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis aqui de Castro. Eu não encontrei uma secretaria específica de meio ambiente, mas tem associação, né? Eles não trabalham para a prefeitura, né? Até eu conversei com ela, fiz algumas perguntas que eu vou estar trazendo aqui para vocês, né? Então eu perguntei, né? Há quanto tempo tem associação aqui na cidade? Então já tem mais de 20 anos que ela me respondeu, né? Perguntei se essa associação trabalhava diretamente para a prefeitura. Ela me respondeu que não, que elas são uma associação independente, mas tem um contrato também com a prefeitura, né? Eu perguntei também qual o material que é mais reciclado, né? E como que nós fazemos para enviar para eles algum material. Por exemplo, eu tenho na minha casa, eu quero, né, doar para a associação, né? Quero levar até a associação. Então, ela me respondeu. Então, assim, eles fazem a triagem, como nós vimos, que é um processo da reciclagem, eles fazem a triagem do material, tal como plástico, papel, sucata, que eu ainda não sei, né? Não me especificou aqui, vidro, óleo de cozinha e sucata eletrônica também, né? Então, celular velho, aparelho eletrônico, né? Que queira descartar. Então, esses são os materiais que eles trabalham, né? Então, e também ela falou que para, né, levar o material, ela falou que a população pode estar deixando nos ecopontos. Então, existem ecopontos aqui na cidade de Castro, né? Separando e deixando para coleta seletiva ou também levando diretamente na associação. Aí eu perguntei onde ficavam esses ecopontos, né, para a gente saber. Então ela falou que tem na Vila Rosário, no Jardim Baili, Cantagalo, Castrolanda, Nossa Senhora das Graças e uma ao lado da J. Turek. Então tem esses ecopontos também para deixar esses materiais recicláveis, né, que eles sempre estão retirando. Ou também levar até mesmo diretamente na associação. Então, existe uma associação aqui em Castro. O que vocês podem fazer? Né? Eu trouxe algumas informações para vocês. Até não tive tempo hábil de trazer, eu queria trazer a responsável que eu conheço ela, né? Foi minha vizinha, a que cuida realmente da gestão, né? Dessa associação. Queria ter trazido ela para falar um pouco, né? Acabou não tendo tempo hábil para isso, né? Mas o que vocês podem fazer? Eu trouxe algumas informações para vocês podem falar sobre isso e até mesmo estar entrando em contato, né? Lá, vou ver se eu consigo o telefone de lá, né? Ou se a moça pode gravar um videozinho para gente, né? Também tem a página no Facebook deles, que é a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Castro, né? Então, vocês podem escrever sobre essa associação, né? Então, vai ter um texto que vai ter que ser produzido. Então, vocês podem escrever que na cidade de Castro existe, né, uma associação que trabalha com materiais recicláveis, que já atua na cidade há mais de 20 anos. Então, vocês podem estar coletando informações sobre essa associação, né, e estar trazendo num texto. Esse texto tem que ter de 10 a 15 linhas. Então, assim, na folha normal, numa folha de caderno grande, né, dá 10 a 15 linhas. Se for um caderno pequeno, quem for escrever no caderno primeiro, provavelmente vai dar ali o dobro, né? Daí teria que escrever de 20 a 30 linhas, né? Tem aluno que vai escrever ali por mensagem de WhatsApp, né? Que sempre me mandam também trabalho dessa forma, para corrigir. Também, quem for mandar através de mensagem de WhatsApp, ele vai dar o dobro, ele vai dar em torno de 20 a 30 linhas daí de texto, né? Então, assim, pessoal, também tem essa associação aqui na cidade, mas também tem outras associações no Paraná. Também vocês podem pesquisar não só daqui da cidade, vocês podem pesquisar de outras cidades do Paraná ou também do estado do Paraná. Que existe, né? Tem a Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Então, tem uma secretaria que cuida somente dessa parte.
Então, vocês podem estar pesquisando, né? E trazendo aí também, se quiserem também mesclar, falar um pouquinho da cidade, um pouco do estado, né? Mas tem que pesquisar e vocês vão ter que escrever um texto. Essa é a primeira atividade. A segunda atividade, então a segunda atividade é o quê? Vão ter que produzir um objeto com material reciclável. E no final, vocês vão ter que tirar foto dessa criação. Então, assim, pessoal, né? Por que lá no começo da aula eu falei que seria interessante vocês fazerem duplas? Por quê? Porque aí vocês podem dividir, né? Um pode fazer a atividade 1, pesquisar e fazer o texto, que também não vai ser muito fácil fazer, né? E outro fazer esse material, produzir esse objeto com material reciclável, né? Um faz uma atividade, outro faz a atividade. Se quem quiser fazer em trio também pode, ou, né, grupo no máximo de 4 pessoas, ou quem quiser fazer sozinho também não tem problema, tá? Então, assim, tem que produzir esse texto falando dos processos de reciclagem da cidade e do estado, ou falar somente da importância desse processo de reciclagem, né? E o segundo é produzir um objeto com material reciclável, tá? Então, que isso fique bem, assim, claro para vocês. Tá. Então, essa realmente é a proposta que é para fazer no trabalho, tá? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Não? Inclusive, uma aluna perguntou hoje para mim, né, à tarde, se poderia fazer mais de um objeto. Sim, né? Se você quiser construir 2 ou mais, você pode também fazer mais objetos com material reciclável, né? Fica a teu critério. Mas, no mínimo, faz um, tá? E aqui eu trouxe para vocês, né, que tinha na proposta também, alguns exemplos, né, de objetos feitos com materiais recicláveis. Então, aqui, pessoal, vocês não precisam, né, fazer o processo de reciclagem como é feito numa indústria, porque não tem como a gente fazer isso. Vocês vão fazer o quê nessa construção do objeto? Vocês vão pegar objetos, por exemplo, né, que poderiam ser descartados e transformar em outros objetos que vão ser úteis. Então, por exemplo, aqui, no primeiro, potes para armazenar alimentos feito com latas de alimentos. Então, essa aqui é uma latinha, provavelmente aquelas latinhas de extrato de tomate, né? E aqui foi pintado, né? Foi arrumado bonitinho e foi feito, né, uma outra latinha para colocar alimento. Então, aqui foi aproveitado aquela lata que poderia ser jogada, né, para fazer ali do enfeite também, né, ou ali guardar algum tipo de alimento. Aqui, comedouro para passarinhos feito com garrafa plástica. Então, essa aqui é uma garrafinha plástica, né, foi ali personalizada, né, foi arrumada e feita ali, né, para os passarinhos comerem, né? Então, isso aqui, então pegaram uma garrafinha e transformaram num outro objeto. Então, isso também é um processo de reciclagem, que aquilo que poderia, digamos, ser descartado foi aproveitado. E também, aqui um último exemplo, um porta-talheres feito com caixa de leite. Olha que legal, né? Aqui eles cortaram bem bonitinho a caixinha, né? Colaram aqui no meio para poderem separar em 2 partes. Personalizaram, né, que foi colado, não sei se é EVA, que tipo de material que é, né, mas foi personalizado, né, foi colado aqui, não sei se é EVA, né, mas também poderia ser colado aqui EVA, personalizado, bonitinho, né, e foi transformado, né, em um porta-talheres. Então, vocês vão ter que pensar aí bem, né, o que vocês podem fazer, o que vocês podem, né, utilizar. Vocês podem também pesquisar na internet algumas ideias, né? Não tem problema. O que vocês não podem fazer tanto no texto como na imagem, é copiar, tá? Como assim? Então, no texto, vocês podem ler materiais de referência, vocês podem pesquisar, mas o texto precisa ser de autoria própria, né? Vocês não podem copiar nada da internet. Por quê? Copiar assim, idêntico, né? Porque isso é plágio. E plágio ele considera um crime, né? No mundo acadêmico. E aí, se o professor ele pegar plágio no teu trabalho, ele vai zerar o teu trabalho,
tá? Então, eu sempre falo para o aluno, lê mais de um site, depois que você leu, você faz com as suas palavras, né, do jeito que você entendeu, né, faz a tua forma para ser um texto teu. E aqui, na imagem, né, nada de pegar uma imagem da internet e colocar lá que foi você que fez, porque também o professor consegue localizar, gente. Tudo hoje consegue localizar de onde que veio, tá? Eu digo isso porque já tivemos trabalhos semelhantes e já teve aluno que fez, né? Já fez isso. Então, não tem como burlar, né? Tem que desenvolver o trabalho. E aqui, até quando que eu tenho que fazer esse trabalho? Então, vocês vão ter até o dia 9 de setembro. Vai ser numa quinta-feira, 9 de setembro, né? Tem aí um pouco menos, praticamente um mês, né? Que vocês vão ter para fazer esse trabalho. É praticamente um mês. Hoje é dia 11, praticamente um mês para fazer esse trabalho. Esse é o prazo para me entregar, para eu, né, verificar e poder aí postar, vocês poderem fazer a postagem do trabalho. Então, assim, o que precisa enviar? Precisa enviar o trabalho completo, o texto e as imagens, né? No caso, você pode fazer, por exemplo, você construiu alguma coisa lá e você pode tirar foto de ângulos diferentes, né? Pode ser mais uma imagem, ou quem quiser fazer mais de um objeto também. Então, tem que enviar o texto e as imagens. O texto, ele pode ser em arquivo de Word. Então, quem sabe mexer no Word, você pode fazer editado pelo Word e me mandar. Ou mandar por mensagem de texto mesmo, tá? Para correção. Então, assim, pode fazer no caderno, numa folha? Pode, para eu dar uma olhada prévia, sim. Mas depois, para correção final mesmo e para mandar no AVA, precisa ser através de texto, tá? Porque lá no AVA eles não aceitam, né, foto do texto, precisa ser digitado. Por isso que eu até coloquei, pode ser no Word, né? Ou mensagem de texto. Então, assim, não sabe mexer no Word, digita como mensagem, né? Os alunos fazem isso. Vai digitando como mensagem, né? E vai me enviando, tá? Aí vocês podem enviar por WhatsApp, né? Você já tem meu WhatsApp, que é nesse número. Ou, né, quem quiser fazer no Word, quiser me mandar por e-mail, também tem esse e-mail aqui, anapaulacruz.ninter@outlook.com. Então, esse e-mail também vocês podem mandar daí o trabalho para correção, tá? E lembrando assim, falar, né? Então, assim, quem que fizer em grupo, em um dupla, né? Precisa falar, olha, eu fiz com tal pessoa, para eu saber, né? Então, dessa vez, eu não dividi os grupos, né? Dessa vez. Eu sempre fazia divisão já dos grupos para os alunos, né, só realizarem juntos, né? Eu já dividia os alunos que iam fazer juntos. Dessa vez não, porque até eu orientei vocês a realizar em dupla, que eu acho mais fácil, né? Um faz uma coisa, um faz a atividade 1, outro faz a atividade 2. E aí fica a critério de vocês, né? Fazer em dupla, em grupo ou aí individual. Então, fica a critério de vocês, tá? E aí, quem fizer em grupo, em dupla, só me avisa. Ah, eu fiz com tal pessoa. Porque na hora da postagem, tu precisa colocar que você fez com tal pessoa, né? Senão, daí, se você, por exemplo, eu fiz com uma colega, eu não coloquei o nome dela, ela fica sem nota, né? E aí acaba aí criando confusão. Então, sempre precisa passar o nome do colega se vocês fizerem um grupo. Aqui, pessoal, eu disponibilizei alguns materiais de apoio. O que é isso? Alguns materiais de referência, né? Que veio no trabalho de vocês também. Para vocês pesquisarem, ó. Então, tem aqui vários... tem mais, inclusive, aqui. São 2 páginas. Tem material de apoio que vocês podem acessar, ler, até ter algumas ideias do que fazer também, né? Que o professor colocou aqui no trabalho. Então, vocês podem ter esse material de apoio, né? E aí, pessoal, né? Só daí entregar o trabalho.